Olá, nessa data, 17 de outubro de 2021, eu vou ler uma passagem no livro de Manial, conhecido como Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes, como a serpente, e simples como as pombas. O versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Muito bem. Nós sabemos que aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, ou seja, o preciosíssimo Yahweh, ele conhece de antemão todas as coisas e toda a trajetória de cada ser que ele criou, seja de homem, seja de peixe, seja de mulheres, animais, etc. Eu fico perplexo em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso preciosíssimo Pai Yahweh, como ele trabalha e como ele sabe fazer as coisas com perfeição. Existem coisas que eu jamais imaginava, que foi me mostrado no passado que eu teria que passar. Foi me mostrado de antemão, há muitos anos atrás, que a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, teria que passar várias lutas, várias aflições e várias tribulações, mas que chegaria um tempo em que o Altíssimo, depois que eu passasse todas essas tribulações, ia me utilizar no mundo de forma total. Eu estou aguardando isso acontecer. Eu quero dizer com muita nitidez, com muita certeza e segurança, que Hassatan está furioso, tem se levantado contra mim de forma brusca, bruta. E as pessoas sem um autoconhecimento não sabem o que está acontecendo e às vezes julgam as coisas pela aparência, porque é complicado. A gente está lutando contra o rei das trevas, ou seja, contra o governo satânico. E o governo satânico, lógico, ele luta para barrar aquilo que está sendo construído e indo avante em prol do conhecimento levado às pessoas, ou seja, os verdadeiros conhecimentos que eles ofuscaram. No passado, os profetas recebiam as mensagens do Pai e eles transmitiam isso aos povos. E essas mensagens, elas ficavam registradas. E assim como também o Messias e Yahushua, né? E os seus seguidores, como Saulo, que o povo chama de Paulo, e os demais. Então, ficaram na história o registro das coisas que eles sofreram, as injúrias, são muitas perseguições, eles foram muito judiados e tal, porque eles mostravam o caminho para se sair do cativeiro satânico. Muito bem, eu afirmo
a todos os irmãos e as irmãs que estão inscritos no meu canal Juarez C. Vital, que eu não sou melhor do que os profetas do passado. Eu tenho enfrentado uma grande guerra. Por quê? Veja bem, no passado, os discípulos, quando eles andaram no mundo, e Yahushua deu instruções a eles, instruções vindas do Pai, que eles levassem as boas novas às pessoas, sem pegar um centavo de ninguém. Inclusive está contido em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de ser servido por seres humanos. Muito bem. Daí, nesses últimos tempos, lá no passado também, Yahushua deixou bem claro que viria no mundo muitos falsos profetas e enganariam a muitos, se possível fosse, até os próprios escolhidos. Podemos observar bem que nesses últimos tempos surgiu muitos padres e pastores, são multidões, levando em frente a mentira implantada por Satanás. Por quê? Aquelas escritas, aquilo que o Pai passava aos profetas e aos seguidores de Yahushua, a Yahushua, ficaram registrados. E esses registros caíram na mão dos tradutores da Bíblia. E os tradutores da Bíblia, usados por Satã, consumiu com a maioria das escrituras originais. Porém, como já disse nos vídeos anteriores, um pescador experiente, para pegar o peixe, ele tem que utilizar a isca nos anzóis, senão não vai conseguir pegar nenhum peixe. Assim eles fizeram, eles pegaram um pouco de verdades e misturaram no livro chamado Bíblia. Mas a maioria do livro é mentira e eu provo. Se alguém tem dúvida, assista o vídeo YHWH e os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que nele eu mostro contradições e muitas. Muito bem. Agora, veja bem. O que acontece? Eu tenho gravado vários vídeos, uns 130 vídeos ou a mais, colocado no meu canal, Juarez C. Vital, mostrando a verdade, sem cobrar um centavo de ninguém. Nunca posso pegar dinheiro de ninguém, que é o que o Pai me disse. E, fora isso, eu tenho turbinado no Facebook muitos vídeos, tirando o dinheiro do meu trabalho para turbinar, para que a verdade possa chegar às pessoas que precisam ouvir a verdade nesses últimos tempos. Muito bem. Daí o que acontece? O Pai lá nas alturas, ele colocou uma propriedade rural em minhas mãos. Para dali, do fruto daquele lugar, eu fazer a obra, sem pegar um centavo de ninguém. E eu afirmo aos irmãos e às irmãs, com toda sinceridade, que a Satã tem montado estratégias para me desestruturar, mas ele não vai conseguir, porque Yahweh está comigo e jamais serei derrotado. É tanto que a vida inteira eu dizia, essa propriedade aqui eu nunca poderei vender, porque o Altíssimo me mostrou que isso aqui, nesse lugar, ele vai me utilizar para ajudar muitas pessoas a saírem do engano satânico. Então, é isso. São muitas lutas, muitas aflições, muitas tribulações, muitas pessoas me defamando, inventando coisas e coisas. As pessoas não sabem, ao fundo, de que forma é isso, de que se trata, e às vezes as pessoas julgam as coisas sem um profundo conhecimento. Mas vamos aguardar. O Altíssimo Yahweh é bom, está conosco, e nós venceremos toda a guerra. Na verdade, é uma guerra mundial. É uma guerra dos seres satânicos invisíveis contra os seres do Altíssimo, que também são invisíveis. Esses seres do Altíssimo estão conosco. A Satã ele luta para nos destruir, mas os seres do Altíssimo não deixam. Eu quero aqui finalizar deixando um abraço a todos os irmãos e as irmãs que estão inscritos no meu canal Juarez C. Vital.
O Altíssimo nos iluminará e nos guiará no bom caminho. Que assim seja.